Olá, muito boa tarde a todos e a todas vocês. A entrevistada do Amazônia Mulher de hoje é do município de Itacoatiara, município esse que fica a 280 quilômetros de Manaus. Ela é professora de Educação Física e também formou em Pedagogia. Ela é mestre em Educação e doutoranda também em Educação. Hoje, a minha entrevistada é a Cislene Barros da Mota. A Cislene, seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher, viu? Eu que agradeço, Paula, a oportunidade, ter esse momento para nós compartilharmos e trocarmos assim, algumas ideias a respeito da educação do Amazonas. Olha, hoje o nosso bate-papo vai ser muito importante. Se eu fosse você, não sairia daí da frente da telinha do AmazonSat. Ali nos bastidores, a Cislene já me envolveu com toda a carga que ela tem, a história que ela traz, a bagagem que ela traz sobre a educação aqui no Amazonas. Se eu fosse você, olha, ficaria de olho aí na Amazônia Mulher de hoje. A Cislene, você é natural de Itacoatiara, veio para Manaus ainda muito criança, com apenas 8 anos, junto com a sua família, né? A sua família é uma família de professores. Foram eles os teus maiores incentivadores? Ok, isso mesmo, Paula. Eu vim de Itacoatiara com 8 anos, em busca de tratamento, pois a minha mãe foi acometida de uma enfermidade, que é uma distrofia muscular progressiva, a qual ela já está paralítica há 48 anos. E por conta dessa enfermidade, meu pai nos trouxe para Manaus em busca de tratamento. E por conseguinte, eu venho de uma família de professores mesmo. Logo em seguida eu fui para o IEA, sou ex-aluna do IEA e Ana, e esse foi o meu primeiro envolvimento com a educação. Daí essa inspiração e essa motivação a trabalhar os aspectos que envolvem a educação no Amazonas. Pois é, a tua mãe é uma das professoras mais antigas lá de Itacoatiara. Então você acompanhava a sua mãe quando ela ia lecionar? Então, desde pequena, seu sonho foi lecionar, então? Agora você tocou num ponto assim, muito emocional mesmo, falar assim dessa origem, desse primeiro momento, porque a minha mãe foi minha fonte de inspiração. Eu trabalhava numa escola, nós morávamos no centro da cidade de Itacoatiara, onde fica a Praça Nossa Senhora do Rosário, e minha mãe ministrava aula no Grupo Escolar Coronel Cruz. E nós morávamos na rua Desembargador Meninéia, que é bem no centro. Então eu passei a minha vida inteira acompanhando minha mãe, porque a escola era tão perto, que nós íamos a pé, quando não de bicicleta. Até o estabelecimento de ensino. Então eu passei a vida inteira acompanhando esse ir e vir da minha mãe na escola. E isso foi uma fonte primordial da minha inspiração para dar sequência à minha formação como professora. E aqui em Manaus, você vê com 8 anos, como é que era a educação na sua época? Era como é hoje, ensino fundamental, depois vem ensino médio. Quando você veio para Manaus, ainda pequenininha, com 8 anos, você já estudava lá em Itacoatiara. Quem te alfabetizou foi a tua mãe? Olha, muito interessante essas perguntas, porque eu tenho uma professora que eu nunca esqueci do 2º ano, naquela época era primário, e nós estudávamos no grupo escolar, era grupo escolar. Grupo escolar. Agora são escolas estaduais, escolas de ensino fundamental, de ensino médio, e naquele momento eu ainda tive o privilégio, a honra de estar envolvida com uma das maiores políticas de educação desse país, que foram os grupos escolares, que perduraram no país por 70 anos. E eu ainda estudei no Coronel Cruz. Além da minha mãe ser professora da escola, eu também fui aluna do Coronel Cruz. Eu não fiz o primeiro ano, na época eu fiz um teste, tinha um parecer a nível federal. Quando eu adentrei a escola, eu já sabia ler e escrever. Então fizeram um teste e fui direto para o 2º ano. E eu tive uma professora do 2º ano, Carmelita Valério de Holanda. Você lembra o nome Eu lembro dela? o nome dessa professora. E eu quero aproveitar esse momento para fazer essa homenagem a ela. Eu sei que ela está viva em Itacoatiara. Olha, um beijo muito grande para todo mundo lá de Itacoatiara, que eu sei que acompanha o AmazonSat, o Amazônia Mulher. A gente recebe aí muitos e-mails de lá do pessoal de Itacoatiara. Um beijão para vocês. E aí você veio para Manaus, deu continuidade nos estudos. Seus irmãos também estudavam aqui em Manaus. Em que momento você quis fazer Educação Física, que foi a sua primeira formação antes de Pedagogia, não foi, Cislene? Sim, mas a minha trajetória de formação é bem interessante, eu acho interessante pelo menos pelo seguinte: com 13 anos eu já ministrava aula em casa. Eu tinha 10 alunos comigo, eu dava aula de... alfabetizava essas crianças, A gente nasceu para ser professora, viu? A minha essência, ela está no meu DNA, ela faz parte da minha vida. Eu não me encontro de outra forma. Se eu tenho um título na minha vida, esse título é professora. É algo que eu amo fazer, que eu me dedico, que eu sou muito entusiasta.
Então, toda a minha vida tem a ver com educação. Você dava aula para as crianças? Com 10 anos eu tinha 10 alunos em casa. Na casa da minha mãe, no Japim, né? Eu morava no Japim. E desde lá veio essa minha trajetória. Logo em seguida, eu estudei numa escola chamada, na época, Polivalente de Manaus, Escola Modelo Polivalente de Manaus. Hoje em dia ela é atual, Ondina de Paula Ribeiro, né? No mesmo Japim, e onde eu fiz todo o meu ensino fundamental. Né? E depois, em seguida, na época, nós tínhamos, minha opção já tinha sido feita por seguir a formação de professores. Né? Então, você fez o magistério? Fui para o magistério, primeiro quarto série no IEA. Eu sou ex-aluna IEAna. Muito prazer. O ensino médio também no IEA? O médio já era o nosso curso de formação de professores. O seu doutorado está sendo sobre a história... É a história do IEA. Desde o mestrado eu já trago toda essa história. Iniciei num mestrado, né? Desde o início mesmo, quando foi criada a Escola de Formação de Professores, que foi a Escola Normal da Província do Amazonas, em 1980. Né? Fiz o mestrado pegando 10 anos nessa história, depois a gente vai começar a respeito um pouco disso. E, atualmente, eu já trouxe até 45, quando ela foi transformada em Instituto de Educação do Amazonas. No segundo bloco, a gente vai trazer os livros aqui da Cislene para mostrar para vocês. E aí você fez a educação, você formou em Educação Física primeiro e depois veio Pedagogia. Posteriormente, eu concluí, né, o Instituto de Educação. E, na época, nós tínhamos o adicional ainda. Eu ainda fui fazer adicional em Comunicação e Expressão. Olha. Na Escola Bandeirantes, na época. Nós não tínhamos muitas opções, né, como nós temos hoje, em termos de pós-graduação. Né? E nós enveredei por esse caminho de fazer também a sequência, né, do estudo. Então, eu fiz adicional em Comunicação e Expressão. Para, em seguida, aí eu tive casamento, me envolvi, né, casei, tive a minha primeira filha e 3 anos após eu adentrei ao curso de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas. Né? E logo depois, Pedagogia. Olha, nós estamos conversando hoje com a Cislene Barros da Mota, essa educadora aqui que já escreveu vários livros a respeito da educação no Amazonas. E eu quero saber tudinho no segundo bloco. Você também quer saber? Então pronto. Não sairei que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. Olha quem é minha entrevistada de hoje. Você aí já deve conhecer o pessoal dos professores ali das universidades, escolas já devem saber quem eu estou entrevistando hoje, que é a Cislene Barros da Mota. Então sairei que a gente volta já já. Antes do intervalo comercial, confira a dica do Amazônia Mulher para você. O Espaço Miros começa com uma recepção grande, onde dá para atender bastante gente, trabalhando os produtos de última geração. Aqui a gente presta todos os serviços, desde taimão, manicures, cabelos, cortes, visagismo, limpeza de pele, depilação, todos os trabalhos que o salão de beleza merece. Inclusive, essa parte de visagismo a gente cuida muito para o cliente, porque às vezes nem sempre o que o cliente quer é o que merece. Mas muito cuidado em vir com modelos, a gente escolhe junto, hoje o pessoal tem laptop, né, notebook, a gente fica escolhendo junto, isso é muito bom. Outra coisa do nosso diferencial, estacionamento, é um salão amplo, com muitos e muitos funcionários, bastante manicures, bastante cabeleireiros, atendentes, na Benjamin Constante entre a João Goulart e a Guanabara, 2217, o telefone é 3224-3476.